E não é que hoje, dia 3 de novembro, a gente entra na reta final, faltando 2 semanas para o dia da eleição. E aqui no canal Pensar Direito não seria diferente. Você vai ter todas as dicas de direito eleitoral necessárias para você não escorregar nesses últimos dias. Bora lá! Não poderia começar esse vídeo diferente senão agradecendo aos quase 30 candidatos que acreditaram e confiaram no trabalho da equipe Bruno Cabral Advogados. Foram 2 candidatos a prefeito, chefe do Executivo Municipal e todos os demais candidatos a vereador. A cada um de vocês, que Deus os abençoe e tenham um excelente 15 de novembro, se Deus quiser, com a vitória. E a primeira dica que eu separei para vocês aqui na minha pauta é sobre os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. É muito natural que com o ritmo acelerado do final da campanha, as discussões, principalmente na internet, sofram um aquecimento. Acontecem acusações, são feitas dilações sobre os candidatos e é justamente nesse momento que alguns desses crimes terminam configurados. E sem prejuízo da punição lá na Justiça Comum Penal através das delegacias especializadas, é preciso lembrar, na ótica do direito eleitoral, o seguinte: constitui crime a contratação, direta ou indireta, de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. Vejam bem, punível com detenção de 2 anos a 4 anos e multa de 15 mil a 50 mil reais. Ou seja, se você contratar ou souber de alguém que contratou uma equipe para ficar especificamente denegrindo a imagem de outro candidato, essa pessoa pode sofrer uma detenção de 2 a 4 anos e ser multada entre 15 e 50 mil reais. Anota essa dica aí. Outra dica de ouro, se você estiver sofrendo qualquer tipo de ataque dessa natureza na internet, é o artigo 58 da Lei 9.504 de 97, que diz o seguinte: a partir da escolha dos candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta por conceito, imagem ou informação caluniosa, difamatória ou injuriosa, sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. Ou seja, além da delegacia e além da multa e da sanção penal, você também pode argumentar com o juiz em eventual ação ou representação eleitoral que deseja ter o seu direito de resposta para se justificar e defender. Uma outra situação muito interessante é que já a partir do dia 31 de outubro passado, nenhum candidato poderá ser preso, salvo em flagrante delito, e também existe essa regra para o eleitor, só que ela conta a partir do dia 10 de novembro, ou seja, faltando 5 dias para as eleições, ninguém poderá ser preso, salvo em flagrante delito. Uma outra pergunta que eu estou sempre recebendo aqui, seja pelo WhatsApp ou pessoalmente pelos candidatos, é quais atos podem ser praticados e até quando? Você vai achar lá no artigo 39 da Lei 9.504 de 97 o seguinte: até às 22 horas do dia que antecede a eleição, serão permitidas distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens dos candidatos, sabendo que o carro de som tem que respeitar as suas regras específicas lá de quantidade de pessoas e carros, sempre em carreata ou caminhada e comício. Uma outra dica interessante é que os comícios, de uma maneira geral, têm de terminar no máximo até meia-noite. Mas o comício de encerramento de campanha, ele vai poder ter 2 horas a mais de duração, ou seja, ele vai poder acontecer até as 2 horas da madrugada. É preciso ter muita atenção, por fim, no dia da eleição em si. Lá no dia 15 de novembro, não será mais permitido nenhum ato de propaganda eleitoral. Nem o candidato poderá mais estar pedindo voto nesse dia. Apenas o eleitor poderá fazer uso da sua manifestação individual e silenciosa através do uso, por exemplo, de bandeiras ou adesivos, as famosas praguinhas. Lembre-se de que aglomerações de pessoas vestidas, padronizadas, também poderão ser punidas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Qualquer prática diferente dessa
é considerada crime nos moldes da Lei 9.504 de 97. Um hábito antigo que passou a ser crime na nova legislação eleitoral é o chamado voo da madrugada ou derrame de santinhos, quando na noite anterior da eleição as pessoas jogam pelo chão do município aqueles propaganda eleitoral em formato de panfletos. Além de ser uma propaganda vedada, ou seja, irregular, também é um crime eleitoral punido nos moldes lá do artigo 39, parágrafo 5º, inciso 3 da Lei 9.504 de 97. Então fica de olho, porque se há alguns anos atrás isso era normal, agora é punível, inclusive como crime. Algo também muito curioso que talvez nem todos vocês saibam é que após a data da eleição, vocês têm até 30 dias para limpar a cidade das propagandas que eventualmente vocês tiverem deixado espalhadas por aí. Então, se você deixou alguma bandeira em algum lugar, algum adesivo afixado à residência de alguém, você tem até 30 dias depois da eleição para limpar a sua cidade. Fica de olho. Por fim, toda a equipe do Bruno Cabral Advogados deseja a cada um de vocês, candidatos nas eleições de 2020, que essas 2 últimas semanas sejam semanas de muita tranquilidade e paz, que vocês possam fazer o trabalho de vocês sem causar mal algum a ninguém, principalmente ao eleitor. E você, eleitor, seja consciente, estude seu candidato, conheça as propostas dele, saiba muito bem que você é o maior responsável pelo futuro do seu município através do voto que você vai depositar na urna lá no dia 15 de novembro. Então, não venda seu voto, não vote por votar, não vote porque um amigo lhe pediu. Vote porque você tem consciência de que aquela pessoa vai melhor lhe representar, seja ela no cargo em que ela estiver. Mais uma boa eleição a todos. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pela audiência até aqui e a gente se vê muito em breve novamente no canal. Até mais!